Muitas das vezes, antes de Deus te dar o que Ele te prometeu, Ele vai te testar. Fica até o final desse vídeo para você ver o que Deus fez comigo. A paz de Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal? Eu tô bem, graças a Deus, e eu espero que vocês estejam bem. Irmandade, tava limpando minha casa agora e Deus trouxe à frente uma reflexão para me passar para vocês. Antes de eu obedecer a Deus na congregação, o Senhor tinha me mostrado eu tocando um órgão. E Deus fez muita promessa que eu ia ter um órgão novo, um órgão bonito, que Deus ia preparar, que Deus ia ser minha condição. E aí eu ganhei um teclado. Eu fiquei contente, não era o órgão, mas era um teclado, já era um começo. Eu fiquei contente com aquele teclado. E aí, antes de eu iniciar na música, o Senhor colocou um órgão usado dentro da minha casa, um gambite. Se eu não me engano, ele tem 27 anos, aquele gambite, e ele não funcionava. O Senhor fez uma obra, ele voltou a funcionar. E eu dava glória a Deus. Iniciei na música, tinha o órgão, tinha o teclado. Mas não era novo, não era o órgão novo que Deus tinha prometido. E nem por isso eu desanimei, e nem por isso eu parei. Aí, Irmandade, eu comecei a analisar que o Senhor me testou, sabia? Porque hoje eu dou glória a Deus que eu tenho um órgão novo, um órgão que Deus preparou, o órgão dos meus sonhos. Só que antes de Deus dar o que Ele me prometeu, que era o desejo do meu coração, ter um órgão novo, Ele me preparou o quê? Um teclado usado, me preparou um órgão usado. E teve uma época dos meus estudos que eu mais precisava do instrumento para estudar, para poder avançar. Sabe o que acontecia? Nem o órgão, nem o teclado funcionava. Os dois estavam aprovados. Se juntasse os dois, não dava um. E nem por isso eu reclamava. E nem por isso eu parei na música. E nem por isso eu abandonei. E nem por isso eu deixei de servir a Deus nessa parte. Continuei orando, chorando. Tinha dias que eu ia orando para a aulinha, pedindo para Deus me dar ânimo, me dar força, porque eu não tinha instrumento e chegava na aulinha, era uma dificuldade, porque eu não tinha como estudar em casa, sabe? E aí falava, mas você não tem o teclado? Mas você não tem aquele órgão? Eu falei, mas está aprovado os dois. Para explicar que eu estava aprovada. Glória a Deus. Só que hoje eu vejo, Irmandade, que Deus, Ele me testou. Deus queria saber como que eu ia agir recebendo um teclado e um órgão. Santo Deus, provado. Glória a Deus. Se eu ia reclamar, se eu ia murmurar, se eu ia parar. Ele queria ver aonde está a minha força. Até onde ia a minha força para servir a Ele, para obedecer a Ele nessa parte da música. E eu louvo a Deus, Irmandade, que foi praticamente 2 anos assim. 2 anos. Com o instrumento provado, clamando a Deus misericórdia. E eu tentava comprar pra lá e pra cá, eu não conseguia. E não tinha nem condição de arrumar o instrumento. Chegou uma fase do meu estudo que parou de vez os instrumentos. Parou de vez. Glória ao nome santo de Deus. E aí eu falei, agora, Senhor, o que eu vou fazer? Santo Deus. E aí eu que daí o Senhor veio e preparou o que Ele tinha me prometido. Um órgão novo, um órgão bonito, um órgão com a clave de sol, um órgão com uma banqueta bonita, um órgão com som alto, um órgão com um som potente, com um som lindo, com vários tipos de registrações para me escolher. Quem me vê postando esses vídeos aí, que eu tô tocando nesse órgão lindo, nem imagina o que eu passei para chegar nesse órgão. Eu comecei do zero. Eu comecei sem nada, depois com um teclado provado, depois com um órgão provado, usado, depois sem nenhum dos dois. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes é assim na nossa vida. O Senhor nos testa, nos prova para ver onde está o nosso coração. Para ver se a gente é aprovado, para ver se a gente se torna uma pessoa aprovada, para estar recebendo a bênção que Ele nos preparou e nos prometeu. E pra vocês terem noção, era teste mesmo, porque eu tava aprovada mesmo, sabe por quê? Porque assim que Deus preparou pra mim esse órgão novo aqui, o marrom, da Yahalon que eu vendo, e eu peguei e doei o teclado, e doei o órgão, né? Que o órgão não funcionava, aquele órgão gambit não funcionava. Se vocês olharem nos vídeos anteriores, eu vou contar o que aconteceu com ele. Ele não funcionava. Aí no dia que eu ia doar para um lugar de necessidade, que eu não ia vender, eu ia doar, eu fui mostrar pro irmão qual era o defeito do órgão, o órgão foi embora da minha casa funcionando por completo. O teclado tá na casa de uma outra irmãzinha que tá estudando, tá funcionando. Mas comigo, o teclado e o órgão não funcionava. Porque era um teste, porque era uma aprovação, porque o Senhor queria sim me dar um órgão novo, queria sim me dar um instrumento muito bom, top para me avançar, mas Ele queria testar aonde que estava o meu coração. Glória a Deus, aleluia. E Deus é Deus de simplicidade. Ninguém começa lá de cima, muitos começam de baixo, igual eu. Tem irmãs que ganham órgão novo, glória a Deus. Mas tem pessoas que o Senhor trata diferente, Irmandade. Porque um chamado não é igual ao outro. Uma missão não é igual a outra. Glória a Deus. E Deus fez assim comigo. E aí eu tava limpando a minha casa, tava meditando como que Deus é, né? Ele me fez uma promessa, mas daí Ele me deu algo inferior, me testou, me provou. O extremo que eu chorava, soluçar.
para o Senhor, para ele preparar o que ele tinha prometido. Glória a Deus. Por isso, eu digo para você, não murmure, não blasfeme, em qualquer situação da sua vida, não reclama não. Dá glória a Deus em tudo. Nem que você for chorando, nem que você for se arrastando que nem a mulher do fluxo de sangue, continua chorando, se arrastando, mas não reclama. Não murmura, que daí demora mais para chegar. E às vezes tá pertinho a bênção da sua vida, aí você murmura, volta pro céu. Deixa de receber a bênção porque murmurou. E para quem tá aprendendo a música, é a mesma coisa. Vai com calma, vai no passinho do gado. O Senhor vai preparar todas as coisas. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não tem condições de comprar um instrumento para avançar na música, mas fiel é Deus para preparar. Mas o que Deus te preparar, recebe com humildade, recebe com amor. Que assim que você for aprovado, o Senhor prepara o que Ele te prometeu. Glória a Deus, porque Ele nos testa muito. Nos prova muito, mas é porque Ele nos ama. E Ele quer que nós aprendemos, para nós poder ensinar, sabe? Porque aí é que eu vejo hoje. Eu vejo que eu tinha que passar por aquilo para mim ser mais humilde, para mim ser mais insistente na música. E daí eu vi, todas as vezes eu vi a mão de Deus ali me ajudando na música. De repente, se Deus tivesse me dado um instrumento novo logo que eu comecei, de repente eu nem estaria aqui contando isso para vocês. Ou nem estaria na música, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas Deus, Ele não vê só nós agora. Ele vê nós à frente de semanas, meses, anos e até dias. Então Ele sabe de tudo. Somente confia em Deus e não murmura. Dá glória a Deus em tudo e tudo te irá bem e o Senhor aparecerá na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Paz de Deus.